Deus, como Ele é poderoso, e o nosso Deus, como é lindo ver o mover do Espírito Santo de Deus. A sainha louvando aqui me remeteu muito ao meu passado. E os louvores, os louvores de Cassiano, os louvores bem, aleluia, bem antigo, mas onde você sente a graça do Senhor Jesus. E é lindo ver, porque o Espírito Santo, ele continua agindo da mesma forma, ele continua agindo da mesma maneira. E o que nós sentimos aqui neste culto, a presença do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo de Deus, ele relata exatamente isso, que o Senhor, ele é o mesmo e não mudou. Ele continua o mesmo e a forma de trabalhar é a mesma. E o que muda muitas das vezes é como eu e você nos achegamos na presença do Deus vivo. Porque aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. Aleluia! Aonde o Senhor está, pode ter certeza que nada fica da mesma maneira. Glória a Deus! Mas tudo se transforma na presença do Deus vivo. E aí eu lembrei de uma historinha onde o filho pergunta para o pai de que tamanho é Deus. E ele fala: será que é do tamanho daquele avião que está lá no alto? Aí o pai vai e leva o filho no aeroporto e ele enxerga aquele avião enorme, grandioso, perto, parado. E aí ele fala: meu filho, Deus, ele é do tamanho, Deus, ele é grandioso. Mas quanto mais perto você está de Deus, mais ele se revela a sua grandeza. Aleluia! Glória a Deus! Então nós entendemos exatamente isso. Quanto mais longe estamos de Deus, mais distante fica. Mas quanto mais perto estamos do Senhor, mais o Senhor se revela com a tua grandeza, com a tua fidelidade. Aleluia. Salmo 133 vai revelar exatamente isso. Aleluia, Jesus. Que diz assim: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia! Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia! Essa mensagem é uma mensagem tão conhecida e ela é tão pregada, principalmente em congressos, em festividades, porque sempre tem aquele irmão que ele vai trazer essa unidade. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia! Sempre tem aquele irmão que vai trazer: ó, que alegria estar neste lugar, porque como diz a palavra, e aí cita exatamente esse versículo, e ele fica na nossa mente, e muitas das vezes ele se torna muito natural, porque dependendo da forma que nós escutamos, nós não entendemos e não enxergamos na totalidade a profundidade que é esse versículo, a profundidade que é esta palavra. Porque nós vivemos num tempo que é um tempo difícil, um tempo apocalíptico, um tempo onde o mal, a iniquidade, ela está se multiplicando de uma forma grandiosa. E a palavra já predizia isso. E nós, como igreja do Senhor, não fomos pegos de surpresa.
Não, nós não fomos pegos de surpresa. Porque o Senhor, na tua santa palavra, ela revela tudo o que está acontecendo. E ela vai falar exatamente que nos finais dos tempos iria acontecer uma desunião muito grande. Filhos matando pais, pais matando filhos. Iria acontecer uma desunião na própria igreja, aonde muitos levantariam pastores para si próprio. Iria ter comichões nos ouvidos, porque não gostaria, não queria e não quer ouvir realmente a palavra da verdade, a palavra que confronta, mas a palavra que nos traz libertação. Aleluia! Porque se a palavra ela não nos confronta, nós não nos enxergamos literalmente quem somos, na onde estamos e quem o Senhor quer que nós nos tornemos. E é interessante ao ver tudo que foi falado aqui neste culto sobre o agir do Espírito Santo de Deus. E eu trago ele exatamente como a peça fundamental e principal para uma união. Para uma união estável, para uma união consolidada. Porque nós entendemos que muitas das vezes, até no meio do próprio povo de Deus, há muito disso, hoje em dia, infelizmente. Há muita desunião. Mas sabe por quê? Porque o pecado tem se multiplicado. Porque não enxerga a palavra da verdade conforme ela é. E eu vou te dizer mais. Essa união que eu trago, eu não trago somente para a igreja adoradores de Deus, para vocês que estão aqui presentes, mas eu trago essa união para a igreja, para a noiva do Senhor. Eu trago essa união de uma forma muito ampla, porque o Senhor quer que nós venhamos conviver em unidade. E o Senhor se alegra. O Senhor, Ele se alegra na comunhão, na unidade. O Senhor, Ele se alegra quando nós estamos reunidos para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado. E aí nós entendemos que muitas das vezes, infelizmente, pelo pecado ter se multiplicado, nós vemos uma divisão até mesmo dentro do povo de Deus. E eu não falo somente de uma discussão, eu não falo somente de um desentendimento entre irmãos, mas eu quero uma amplitude muito maior, que muitas das vezes pela vaidade e pelo ego tem entrado no coração do ser humano. O que eu mais vejo hoje são pessoas querendo entrar em destaque, mas não querem entrar em destaque para que seja a luz desse mundo e o sal dessa terra, para que fale como o apóstolo Paulo: olha, sejam os meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Mas muitos querem entrar em destaque para que o ser humano veja como ele é, como ele está agindo, como é poderoso o agir das suas mãos. E infelizmente há uma desunião muito grande quando uma igreja visita a outra, um irmão visita o outro, e eu fico extremamente entristecido como pastora, extremamente entristecida, quando eu vejo um pastor tentando pescar a ovelha da outra igreja. Sabe por que isso me entristece? Porque tem tantas vidas perecendo, tem tantas vidas gemendo, como se estivesse com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos do Senhor. E aí, infelizmente, eu vejo uma desunião muito grande em relação a isso. Eu vejo uma desunião entre o povo.
Mas a igreja que trabalha em unidade pode ter certeza que será uma igreja de amplitude, de prosperidade e uma igreja consagrada pela graça do Senhor. Aleluia! Sabe por quê? Porque a nossa luta, ela não é para que a minha igreja seja mais cheia e para que todos vejam que eu, pastora Shirley, tenho uma igreja cheia de membros, cheia de pessoas. Mas a nossa luta, ela tem que ser que eu, pastora Shirley, como instrumento do Senhor, posso levar o ID da palavra de Deus e ela possa queimar corações e vidas ser restauradas e vidas possam ser libertas e vidas possam se render na presença do Deus vivo, aceitando a Ele como seu único e suficiente Salvador. Aleluia! Porque não tem coisa mais linda nessa vida que me comove de uma forma grandiosa quando eu vejo uma pessoa que estava no lamaçal do pecado, uma pessoa que estava na vida de engano, uma pessoa que estava numa vida totalmente turbulenta, e o Senhor, Ele vai lá e Ele resgata, Ele limpa e Ele coloca no lugar de honra para que o nome dEle seja engrandecido. Aleluia! É dessa maneira, papai. Não tem coisa mais linda do que ver uma alma se rendendo na presença do Deus vivo Glória a Deus! e confessando o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Olha isso, Jesus. E essa tem que ser a união da noiva da igreja de Cristo. Aleluia! Essa tem que ser a união a qual eu vejo o Jorge trabalhando, o varão, e o bem-vindo varão trabalhando, e os dois se alegram da mesma feita, porque os dois estão fazendo de um serviço de excelência. Aleluia! E é lindo quando uma pessoa vê a outra pessoa que está fazendo o serviço de excelência para o Senhor e possa reconhecer e falar: quando eu crescer eu quero ser igual a você. Aleluia. Eu vou falar juntinho com você, porque eu também quero essa mesma unção, eu também quero essa mesma graça. Aleluia. Eu quero aprender com você para que eu possa trabalhar dessa maneira para o Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus! E muitas das vezes a gente vê esse versículo somente como um clichê, e ele fica ali somente como um clichê e não passa disso. Mas a palavra do Senhor, ela é viva, a palavra do Senhor, ela é eficaz, a palavra do Senhor, ela é poderosa. E pode ter certeza que se o Espírito Santo de Deus está queimando o teu coração, é porque o Senhor, nessa noite de hoje, Ele quer falar contigo de uma profundidade muito grande, num versículo a qual você imaginava tão simples. Eu ouvi ele tantas vezes, mas nunca ouvi nessa dimensão. É porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando para tirar as escamas dos olhos, tirar o orgulho do coração, para que o nome do Senhor seja engrandecido através da unidade em Cristo. Através da unidade em Cristo. Fala, Jesus. Está aqui a Sarinha, uma menina abençoada, Aleluia! louva de uma maneira grandiosa, é muito usada por Deus. E ela toca instrumento também. Ela ministra a palavra. E é lindo ver o Senhor trabalhando na vida dela. Mas está aqui ela para relatar que eu nunca falei: Sara, vem congregar na minha igreja. Ela sendo da igreja que ela estava. Sempre respeitei os pastores dela. E sempre respeitei o chamado dela. Todas as vezes quando eu convidava a Sara para vir para cá, eu falava com o pastor Natal primeiro, com a pastora Ana. E aí eu convidava ela para vir glorificar o nome santo do Senhor. E tinha unidade no Senhor. Sabe por quê? Porque a Sara, que é consagrada, ungida do Senhor, que louva uma graça muito grande, estava ganhando vidas lá.
E o Gerson que louva com a graça do Senhor sobre a vida dele, também estava louvando aqui. Dionete também estava louvando aqui, ganhando almas e vidas aqui neste lugar. E o nome do Senhor sempre foi glorificado. Aleluia. Na unidade. Aleluia. Na unidade. E como me entristece hoje em dia, pessoas, pelo seu orgulho próprio, que talvez nem saiba que tenha, de tão cego que está por Satanás. Ah, pastora, mas você está falando que eles estão endemoniados? Não. Eu estou falando que Satanás, ele infelizmente engana muitos. E é por isso que a palavra do Senhor vai dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E isso é independentemente de carteirinha ou não. Porque eu, como pastora, eu não vou pegar minha carteirinha e vou falar: ó, eu sou pastora, você sai daqui. Eu tenho que ter uma vida no altar. Eu tenho que ter uma vida de santidade, de consagração. Não só pregando, mas vivendo aquilo que eu prego. E é isso, é exatamente isso que Satanás, ele não suporta. É um crente que ora, é um crente que se consagra, é um crente que se aproxima de Deus, que faz como aquele menino fez. Foi lá no aeroporto juntamente com o seu pai. Olha, quanto mais perto você estiver, mais ele se revela sobre a tua vida. Aleluia. Mais ele vai se revelar sobre a minha e sobre a tua vida. Dessa maneira. E é lindo ver a palavra, como ela fala de uma forma grandiosa. E ela fala assim: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes. Glória a Deus. Ele vai relatar exatamente sobre este óleo que desce sobre a barba, sobre a cabeça, sobre a barba e depois sobre as vestes. Aleluia. Nós sabemos que o sacerdote do Senhor, eles tinham uma vestimenta totalmente separada. E era consagrada de uma maneira que o sumo sacerdote, ele usava algo no seu peito que tinha várias pedras representando as tribos. E é exatamente esse óleo a qual a Bíblia está relatando. Ele desce sobre a cabeça, ele desce sobre a barba e ele desce sobre as vestes. O Espírito Santo purificando tudo e todas as coisas. Aleluia! Se não for dessa maneira, pode ter certeza que não vai ter unidade, mas vai ter carnalidade. Porque aonde não tem o Espírito Santo, a carne, ela prevalece. É por isso que nós temos que matar a nossa carne, para que o Espírito Santo de Deus, ele possa prevalecer sobre as nossas vidas. Porque é somente através do Espírito Santo de Deus que ele vai trazer a unidade, que ele vai trazer a união, que ele vai trazer o reconhecimento sincero na vida do irmão, a união sincera de olhar para o irmão e falar: parabéns, meu irmão, como você fez um serviço bem feito para o Senhor. Aleluia! E eu acho linda a missionária Sabrina. A missionária Sabrina faz as coisas com tanto zelo. E eu vejo a forma que ela trabalha, com tanta dedicação ao Senhor. E quantas lutas que ela enfrenta. Eu sei porque eu oro pela vida dela. Quantas lutas que ela enfrenta. Mas mesmo assim, Sabrina está perseverante na presença do Senhor. Aí ela fala: pastor, eu vou subir um monte hoje, vou consagrar aquela dança ao Senhor. Pastor, eu vou subir um monte hoje, eu vou consagrar todos os obreiros que vai trabalhar na escolinha. Aleluia! Não tem como o Senhor não derramar da graça do teu Espírito.
E é por isso que a gente vê peças tão valiosas na presença do Deus vivo, porque foi feita para Ele, foi consagrado para Ele, foi dado exatamente para Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Aleluia. Não tem como ser de outra forma, não tem como ser de outra maneira. Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele nos traz a unidade na fé, e Ele nos proporciona. O Espírito Santo, Ele nos proporciona as condições diferentes de cada pessoa na sua forma de trabalho. Mas o Espírito Santo também, Ele derrama a graça sobre cada pessoa, da sua maneira, da sua forma. E por isso que se o Senhor te deu uma semente, não enterre ela. Frutifique ela para a honra e glória do Senhor Jesus. Não enterre a sua semente. Sabe por quê? Porque se Ele deu 5 para você, frutifique mais 10 na presença do Senhor. Aleluia. Se Ele te deu 4, frutifique 8 na presença do Senhor. Mas você lembra daquele que Ele deu 1 e ele enterrou porque achou que era pouco? Ele podia frutificar 2 e desse 2 se tornar 4 e desse 4 se tornar 8. E o Senhor acha graça na vida dele. Assim é na minha e na tua vida. Aquilo que Deus te deu, ainda que seja pequeno, ainda que você ache insignificante, se Deus colocou nas tuas mãos, faça bem feito. Mas é para limpar a casa do Senhor? Sim, faça com zelo, faça com amor, faça com dedicação. Eu sou pastora, e até pouco tempo atrás eu fazia isso até hoje. E olha que eu não comecei de agora não. Comecei do tamanho do Paulo Henrique, com 7 anos de idade, limpando a igreja com minha mãe. Mas sempre louvando, engrandecendo o nome do Senhor. E dizendo: Senhor, que privilégio de estar limpando a tua casa. Aleluia. Que privilégio limpar a casa onde o teu Espírito habita. Aonde tem vidas que vai ser alcançada. Tem vidas que vai ser liberta. Aonde que tem almas que vai entrar aqui quebrado e vai sair daqui transformado para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Porque o Senhor faz dessa maneira, o Senhor faz desse jeito. E aí é onde que nós temos que entender que é nas mínimas coisas. O Espírito Santo, Ele usou a vida do irmão Gerson de uma maneira grandiosa. Muitas das vezes a gente quer fazer aquilo que é grande. Aí a gente quer mostrar nas redes sociais, a gente quer fazer aquilo que é extraordinário. Mas esquece de fazer bem feito simples. Esquece de fazer bem feito aquilo que é simples, porque muitas das vezes achamos que é insignificante e fazemos como aquele homem em terra, porque é só um. Não. É simples, é pequeno, mas foi Deus que te deu. E é para a glória do Senhor. Lembra de Moisés? Era apenas um cajado. Senhor, e agora o que fazer? Está aqui, Senhor, o teu povo, o mar aí na frente, e lá atrás está Faraó, seus carros, seus cavaleiros, vai nos matar. Moisés, por que clamas a mim? Pegue o que tem e toque sobre as águas. Ou seja, já estava na mão dele. O Senhor já tinha dado para ele. Por que clamas a mim? Pega o que tem com fé e toca sobre as águas. O povo de Israel passou em seco, para a honra e glória do Senhor Jesus. Era um cajado, mas era um cajado que abriu o mar. Era um cajado que operou milagre e maravilha. E que nós escutamos essa história até hoje. Aleluia. E as nossas vidas são transformadas. E o nosso coração queima e arde na presença do Deus vivo. Não, Senhor. Não é pouco, não. O
que o Senhor me deu é valioso. Aleluia. É valioso. Eu vejo a irmã Marlene aqui, uma senhorinha sentada. E todas as vezes que nós vamos falar com ela, irmã Marlene está: pastor, eu estou orando pela sua vida. Pastor, eu estou orando pela sua casa. Pastor, eu estou orando por essa igreja. Eu imagino o Senhor escutando as orações da irmã Marlene e falando: olha, envia os anjos, envia arcanjos agora. Nessa peleja, nessa batalha, porque já está ganha através da oração, através da perseverança, através da busca na presença do Deus vivo. Aleluia. Não é insignificante aquilo que o Senhor nos dá. Muito pelo contrário, é precioso. E cada um de nós temos um DNA diferente. Mas todos os DNA que tem, ele é precioso e único. Todos é precioso e é único. E nós somos autenticados como filhos do Senhor através do Espírito Santo de Deus. Então faça para Ele, mas faça na unidade, faça na alegria. Se alegre com aqueles que estão fazendo bem feito, se alegre com aqueles que estão se lançando na presença de Deus, porque não é fácil. E nós sabemos como a luta espiritual ela é grandiosa, e como o reino espiritual ele se movimenta, e quantas almas o inferno está usando para fazer trabalhos, para paralisar eu e você, para que vidas não possam ser libertas, não possam ser salvas. E aí vem o engano, vem a destruição. Mas o Senhor, Ele deu para mim, Ele deu para ti. E Ele confia em mim, Ele confia em você. E é por isso que o ID do Senhor não tem carteirinha, não tem certificado. Mas o ID do Senhor é para todos aqueles que ouvem e obedecem o Senhor em espírito e em verdade. O ID do Senhor é para todos aqueles que se prontificam na presença do Deus vivo. É para todos aqueles que se prontificam. Então faça, eu e você, que nós possamos nos atentar e fazer aquilo que é simples. Aquilo que é simples, mas faça com amor, com zelo e com dedicação à presença do Senhor. Sabe por que uma família unida é uma família forte? Aleluia. Amigos unidos é amigo forte. E uma igreja unida é uma igreja forte. Uma igreja unida através da oração, através da busca, através da consagração, é uma igreja forte. É uma igreja que Satanás, ele não se levanta, e toda vez que se levanta, ele se levanta para cair. Porque se ele veio por um caminho, ele volta por 7 no nome poderoso de Jesus Cristo. Porque se ele tenta implantar o engano, se ele tenta implantar a fofoca, se ele tenta implantar o disse-me-disse, cai por terra agora em nome de Jesus, porque é uma igreja firme na oração e na busca do Senhor. Por isso que nós temos que ter o nosso coração incendiado na presença do Deus vivo. Ser sensível à voz do Espírito Santo. Senhor, é simples. É simples acordar cedo. Senhor, eu te dou graça, eu acredito. Senhor, eu te dou graça. Me conduza, Pai, nesse dia através do Teu Espírito. Livra-me, ó Deus, de todo mal, Senhor. E conduza-me, Pai, para a Tua glória e para o Teu louvor. Quanto tempo que eu fiz essa oração? É simples. Não é insignificante. É precioso. O seu dia vai ser transformado. O seu dia vai ser mudado. Aleluia. Eu vou deitar. Senhor, eu te louvo, Pai, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Aleluia. Eu te agradeço, Senhor, por todos os livramentos, pelo pão de cada dia que o Senhor me destes, e por cada alma que ouviu a Tua voz.
Guarda o meu sono, Pai. Fala comigo através de sonhos. Esteja comigo, Senhor. Livra toda a minha família de todo mal. Abençoa, Senhor, a tua casa, a tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e pela tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. É tão simples, mas muda tudo. Aleluia. Muda tudo. Quanto tempo? Durou segundos, mas muda a sua vida espiritual. Aleluia. Muda a sua intimidade com Deus. Porque muitas das vezes nós queremos ficar de joelho 1 hora, 2 horas, 3 horas para ter intimidade, para ter unidade. Mas o Senhor, Ele está nos chamando de uma forma simples. Lembra daquele louvor? Eu sou teu Pai, é só chamar. Não preciso o quê? Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Aleluia. Entende? Para um pai não precisa de formalidade. O pai, ele conhece a voz do filho. Glória a Deus. E o filho conhece a voz do seu pai. É necessário ter intimidade na simplicidade. Então ame o seu irmão na simplicidade. Honre e engrandeça o nome do Senhor. Traz a unidade para a tua casa, traz a unidade para a tua família na simplicidade. E pode ter certeza que o nome do Senhor será engrandecido e glorificado. Porque o Senhor, nesse tempo de hoje, Ele quer a unidade, mas a unidade de cristãos verdadeiros. Aleluia. Um povo que ama a Deus na intensidade. Um povo que ama ao Senhor na tua simplicidade, na tua inocência. E um povo que ama o teu próximo como a ti mesmo, sabendo e reconhecendo a grandeza do Senhor na vida do teu irmão. Porque sozinho ele não conseguiria nada. Mas ele buscou o Senhor. Oh, irmão, eu quero estar mais junto de ti. Porque eu quero buscar o Senhor dessa maneira, dessa intensidade. Vamos orar junto. Aleluia. Vamos fazer um propósito com Deus. Vamos fazer um propósito com o Senhor. Chama na simplicidade. Todos sabem que eu estou passando por uma situação difícil com a minha mãe. E aí eu estava super atarefada de domingo a domingo no hospital. E eu estava tão atarefada porque a mãe estava muito ruim mesmo. E aí eu fiquei uns 15 dias nesse processo. E eu falei, meu Deus, em casa já não tem mais nenhuma roupa limpa dos meus filhos. E o Paulo Henrique falando, mãe, minhas roupas de escola. E eu falava, meu Deus, e agora? Aí eu juntei os sacos, liguei para a irmã, falei, irmã, você pode lavar minhas roupas? Eu te pago. E essa irmã abençoada, graças a Deus ela fez isso e me ajudou muito. E aí eu achei tão lindo, porque eu falei, Senhor, de domingo a domingo no hospital, fazendo tudo isso, e eu não vi ninguém se manifestando para me ajudar. E aí chegou uma irmã e falou dessa maneira, pastora, se você quiser ajuda, eu já disse para você, me peça. Me peça, pastora, eu já disse para você. Eu achei tão lindo, sabe por quê? Porque eu vi que eu nem precisava de ajuda, porque estava tudo pronto, graças a Deus, quando ela chegou. A minha casa estava limpa, as minhas roupas estavam lavadas, que a irmã lavou.
já estava tudo ordenado, mas eu me senti tão abraçada. É algo tão simples. E muitas das vezes no dia a dia, a correria e a rotina ela nos sufoca. E serve como lição não somente para você que está me escutando, mas para mim também. Quando a gente vê uma pessoa passando por uma situação como essa, que nós venhamos nos prontificar. Não nos prontificar para que nós venhamos ficar sufocados. Não estou falando isso. Mas se você puder, ajude. Faça na simplicidade. Eu achei lindo ver uma irmã daqui também falando: pastora, o que aconteceu com a irmã Marlene? Eu vou na casa da irmã Marlene, não importa o que está acontecendo, que não sei o quê, eu vou na casa da irmã Marlene, porque a irmã Marlene já tem dias que não vem para a igreja, mesmo se não quiser me receber, eu vou bater lá. Porque sempre tem esse, né? Eu vou bater lá, vou apertar a campainha e não vou sair de lá enquanto não me atender. Aí eu falei: calma, irmã. A irmã Marlene está passando por um processo de saúde, ela não está ouvindo os dois ouvidos, pegou uma gripe muito forte, infelizmente um lado está muito infeccionado, cheio de pus, e o outro lado está cheio de sangue. Então, se você for lá bater na porta dela, ela vai ficar muito feliz em ver você, mas ela não vai conseguir ouvir. Mas pode ter certeza, eu estou falando com a família da irmã Marlene, graças a Deus ela está sendo cuidada e está se recuperando para a honra e glória do Senhor. Mas são simples atitudes que alegram o coração, que nós possamos aprender com aquilo que o Espírito Santo falou com o Gerson. É na simples coisa, seja na vida do nosso irmão, ou seja na presença do Senhor. Aleluia! Que nós possamos literalmente ver que o simples é especial e precisa de um olhar singelo. Precisa de um olhar singelo. É na simplicidade que o Senhor vai usar a minha e a tua vida. Assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas glorificam e exaltam a vida do Senhor.